Graças e paz, amados irmãos e amigos. Mais uma vez nós estamos aqui nessa transmissão em detrimento da quarentena provocada pela pandemia do coronavírus. Nós estamos aqui nessa transmissão e como domingo é o dia da Páscoa, domingo de Páscoa, então nós resolvemos estar trazendo a palavra concernente a esse tema. E eu quero olhar com os irmãos e amigos esse tema em três direções. Quero olhar esse tema lá no Antigo Testamento, também no Novo Testamento e agora, nos nossos dias atuais, fazer uma aplicação a respeito disso. Quando nós falamos Páscoa no Antigo Testamento, é interessante, é primordial que nós nos remontamos quando o povo de Israel está saindo do Egito, ou na noite, na véspera da passagem, da saída do Egito para a liberdade, podemos dizer assim. E esse texto, para que nós possamos ter uma ideia clara, ele se encontra lá em Êxodo, capítulo 12. O que acontecia, certamente os irmãos tem a noção clara de que esta seria a 10ª praga, quando Deus estava tratando ou livrando o povo de Israel do Egito, e essa 10ª praga, ela se dava da seguinte maneira: era preciso que fosse imolado um cordeiro, esse cordeiro fosse sem defeito, de 1 ano, e esse cordeiro era para ser imolado, o sangue aspergido nas portas, nos umbrais das portas, e deveria comê-lo numa noite a família deveria reunir-se e comer. Enquanto eles comiam, deveriam estar calçados, pronto para uma partida, com o cajado na mão, vestido de roupa, sandálias atadas nos pés, pronto para a saída, para a partida do Egito, para fora do Egito. E esta primeira Páscoa é claramente dada à nação de Israel. A casa em que não tivesse o sangue aspergido, haveria morte dos primogênitos. Então, a partir daí, o povo de Israel deveria comemorar isso. Deveria comemorar isso de quando eles saíram do Egito, estavam na terra, de tempo em tempos eles tinham de fato esta comemoração da Páscoa. Esta era a ideia do Antigo Testamento. É obviamente que aqui nós já temos um tipo do Cordeiro de Deus, o Cordeiro que iria livrar Israel de Deus da prisão ou do cativeiro. Então nós podemos perceber que há aqui claramente um tipo de Cristo. Era um cordeiro sem defeito, e Cristo haveria de vir, como veio depois, como um cordeiro de Deus sem defeito, sem mácula, morrendo em nosso lugar. Mas primeiro nós devemos olhar lá para o povo de Israel, para essa comemoração, percebermos, amados irmãos, que aquele povo era cativo no Egito. Eles eram escravos ali. Eles não tinham a autonomia sobre a sua vida. E a partir de então, eles seriam livres da escravidão do Egito. Livres para servir a Deus. E é isso que nós devemos, em primeiro lugar, olhar. A Páscoa judaica, ela tinha esse referencial. Certamente nós não temos essa ideia clara do que é ser escravo de uma outra nação, mas nós temos uma ideia clara a respeito disso. Então, amados irmãos, este momento era comemorado em Israel com essa lembrança como se fosse uma independência do país, a independência para louvar, para adorar a Deus. É isso que nós podemos perceber, então,
a título de introdução, de conhecermos um pouco da Páscoa do Antigo Testamento, é exatamente isso que nós devemos observar. Esta, como diz o verso de número 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fissuras. Nada deixareis dele, até pela manhã, que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Você percebe, nós não vamos entrar nesses detalhes do texto, mas você percebe que é uma clara evidência aqui, que é um claro apontamento para Cristo. É isso que nós devemos olhar. Na Páscoa do Antigo Testamento, sempre as comemorações está apontando para o Cordeiro de Deus, que haveria de tirar o pecado do mundo. Ok, irmãos, depois de nós termos um breve panorama da Páscoa no Antigo Testamento, nós chegamos no Novo Testamento. Obviamente que desde lá nós tínhamos uma ideia clara de que a Páscoa, ela apontava para Cristo. A Páscoa do Antigo Testamento apontava para Cristo. A ideia de um cordeiro sem mácula, sem defeito, sendo sacrificado por outro, em detrimento de pessoas. Era claro isso. No Novo Testamento, aí nós encontramos Cristo Jesus vindo e habitando entre nós, e o povo judeus, eles estavam sempre comemorando a Páscoa do Antigo Testamento. Ele não tinha ainda acontecido o tipo, ainda não havia se demonstrado. Cristo não havia morrido ainda na cruz. Então, quando Jesus então está com seus discípulos e ele, na sexta-feira, conhecido como a sexta-feira da paixão, ele é crucificado e ele ressuscita 3 dias depois, ou seja, no domingo, que seria o domingo de Páscoa, Jesus Cristo ressuscita. E na sua ressurreição, nós encontramos aí em Mateus capítulo 28, do verso 1 até o verso número 8, encontramos também esta passagem em Marcos 16, do verso 1 até o verso 8, Lucas 24, do verso 1 até o verso número 12, e João também, do verso 20 até o verso número 10, vai estar tratando a respeito da ressurreição de Cristo. E aqui eu quero fazer essa leitura de Mateus capítulo 28, que nos diz o seguinte: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Esta passagem
Eu li até o verso número 10, falei até o 8, mas completei com o verso 10. Amados irmãos, aqui nós olhamos e vemos que a Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade. E aqui, amados irmãos, a Páscoa ela já deu-se num contexto de vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Então, isso faz, todo sentido o cristianismo. O cristianismo é fundamentado na ressurreição de Cristo. Então, quando nós comemoramos a Páscoa, e essa Páscoa não deve estar limitada a um calendário, mas ela deve ir além, ou seja, Cristo Jesus vivo, ele é de fato a razão do nosso cotidiano de fé, do dia a dia. Então, amados irmãos, aqui nós devemos observar a Páscoa do Senhor, a Páscoa do cristianismo, como a ressurreição de Cristo Jesus. Esse é um marco, esse faz todo sentido. Então, obviamente que nós devemos então observar com respeito ao povo judeu. O povo judeu, eles tinham de fato que entender que o cordeiro imolado no Antigo Testamento era apenas um tipo, apenas uma prefiguração, uma demonstração antecipada daquilo que haveria de acontecer com Cristo Jesus. Agora o Messias veio. E, no entanto, a nação de Israel em si, ela não compreendeu, ela não conseguiu aplicar a hermenêutica da interpretação dos tipos de Cristo do Antigo Testamento e não aceitaram a ressurreição do Senhor Jesus. Hoje nós também devemos, amados irmãos, compreender que o Antigo Testamento apontava para Cristo e que Jesus Cristo veio e que nós hoje comemoramos a Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus. Agora, isso, amados, só tem significado a nós, só tem significado a cada um de nós, quando nós entendemos a ressurreição de Cristo e nos apropriemos do sacrifício de Cristo Jesus, como sendo em nosso lugar, que ele realmente foi imolado, o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É, de fato, uma mensagem de grande alegria. Aqui está, ide anunciar aos meus irmãos, vai lá, fala para eles, que Jesus, que eu ressuscitei. E elas saíram, amados, com um misto de temor, misto de medo, mas com grande alegria, porque elas viram Cristo ressurreto. Era de fato algo extraordinário, e elas ficaram de fato estupefadas, admiradas, atônitas por aquilo que aconteceu. E elas saíram então, apressadamente, diz a palavra, saíram apressadamente para ir aos discípulos narrarem aquilo que aconteceu. Então, amados, a gente observar aqui, tanto a Páscoa do Antigo Testamento, quanto a Páscoa do Novo Testamento, ela é feita nessa tensão do medo, saindo do Egito, saindo do medo para a liberdade. Ou um contexto de muita alegria, aquele que estava morto, reviveu, ressuscitou. Então, as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, saíram do sepulcro ali alegres, felizes. E a mensagem vai anunciar aos meus irmãos. O que nós podemos aplicar isso para nós hoje? Nós podemos entender que nós temos que anunciar exatamente a morte e ressurreição de Cristo Jesus.
Isso deve estar nos nossos lábios. Isso deve ser a alegria do nosso coração, o prazer da nossa alma, o regozijo que inunda os nossos corações, o fato de Cristo Jesus ter vencido a morte. Ele morreu no meu lugar, mas Ele ressuscitou e não está entre os mortos mais. Hoje nós temos a cruz como símbolo do cristianismo, mas uma cruz vazia, porque que Jesus ressuscitou. Ele não ficou, o madeiro não foi palho, os cravos não conseguiram cravá-lo ali. Ele ressuscitou. O sepulcro, a pedra, não conseguiu detê-lo. Ele ressuscitou. Esta é a grande verdade do cristianismo. Para nós, amados, estamos num contexto muito complicado, quarentena, dentro de casa, sem poder, sem a liberdade de ir e vir, como gostaríamos de estar. Mas, no entanto, eu quero dizer, amados irmãos, a Páscoa deve ser a mensagem para os nossos corações de esperança. A paz de Cristo Jesus nos nossos corações traz uma mensagem de esperança, não uma esperança qualquer, mas uma esperança confiante, convicta, certeza que o sacrifício de Cristo Jesus não foi em vão. Se Cristo Jesus venceu a morte, qualquer outra coisa não será páreo para detê-lo. Ele vai continuar, ele vai fazer de fato a sua obra como lhe apraz. É isso, amados irmãos, que nós devemos encher os nossos corações deste gozo, desta alegria, desse contentamento. E esta mensagem que eu quero que você receba na tua casa, onde você estiver, uma mensagem profunda no teu coração, que Cristo Jesus ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É assim, amados irmãos, que nós cremos. É isso, a mensagem que nós temos. Nesse dia de Páscoa, é essa. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele nos trouxe esperança. Ele realmente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós devemos observar a respeito do pecado que a premissa sobre o pecado é: a alma que pecar, esta morrerá. Todos nós éramos ou somos miseráveis pecadores. Só Cristo Jesus, Ele não teve nenhum pecado. Ele era o Cordeiro perfeito. Somente esse Cordeiro era suficiente, era capaz de morrer a nossa morte e trazer-nos vida, e vida em abundância, vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor Deus pela Tua Palavra. E eu peço ao Senhor Deus que aplique essa palavra no mais profundo dos nossos corações. Que nós tenhamos plena convicção, a certeza do Teu sacrifício, da Tua morte lá na cruz, mas também da Tua vitória, da Tua ressurreição ao terceiro dia. E assim a Páscoa, amados irmãos, que tinha um significado para os judeus, ganhou significado para todo mundo, para toda a humanidade. Ela tem significado daquilo que Jesus fez por nós. E tem maior significado quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Faça isso, ó Deus, que a Tua palavra possa alcançar corações, em nome de Jesus, através dessa transmissão. Essa é a nossa oração, assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Cristo já